E aí, pessoal, chegou a hora da nossa revisão especial de História do sexto ano, aqui do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas. A gente vai dar uma olhada em tudo que foi mais importante nesse primeiro trimestre, com foco total na pré-história. Bora embarcar nessa viagem incrível para o nosso passado? E olha só, essa nossa revisão faz parte do programa Se Liga, é tempo de aprender mais. A ideia é justamente dar aquele gás, sabe? Para a gente aprofundar o que já vimos e chegar voando nas próximas avaliações. Porque, como o nosso lema já diz, é sempre tempo de aprender mais. Então, vamos nessa! Beleza, então? Para começar, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro grande assunto, a pré-história. A gente está falando daquele período gigantesco, tudo o que aconteceu antes de a escrita existir. Mas, parando para pensar, o que será que pré-história significa de verdade? Aposto que a primeira coisa que vem na cabeça é aquela imagem clássica do Homem das Cavernas, né? Só que a história é bem mais interessante e complexa que isso. Bora quebrar um pouco essa ideia? Então, olha que interessante. Os historiadores, por muito tempo, olhavam para esse período e diziam: bom, não tem escrita, então é a pré-história. Mas a falta de escrita não quer dizer que não dá para saber o que aconteceu. Muito pelo contrário. A gente usa outras pistas, tipo fósseis, ferramentas antigas. Tudo isso ajuda a gente a montar o quebra-cabeça de como essa galera vivia. E essa linha do tempo aqui, ela é tipo o nosso mapa. Ela mostra direitinho a nossa jornada. Se liga nesses 3 pontos-chave que a gente vai ver. Primeiro, o surgimento do gênero Homo. Depois, uma virada de chave, que foi a invenção da agricultura. E por último, o que marca o fim desse período todo, a invenção da escrita. Então, vamos começar nossa viagem pelo comecinho de tudo. A primeira parada é na era mais longa da história da humanidade, o Paleolítico, ou como também é conhecido, a Idade da Pedra Lascada. Já parou para pensar como é que os primeiros humanos conseguiam viver, sobreviver, num mundo que era completamente diferente do nosso? E quando eu digo longo, é longo de verdade. Pensa só, a gente está falando de um período que começou há uns 2,5 milhões de anos atrás. Para ter uma noção, imagina que toda a história da humanidade é um livro de 1.000 páginas. O Paleolítico seria tipo umas 995 páginas desse livro. É coisa pra caramba. Então, qual era a pegada da vida nessa época? Basicamente, era se mover o tempo todo para sobreviver. Os grupos eram nômades, ou seja, não tinham casa fixa, e eles viviam caçando, pescando, coletando o que a natureza oferecia. E para isso usavam ferramentas que, apesar de parecerem simples, eram super eficientes, feitas de pedra lascada, ossos e madeira. Ok, agora a gente chega num momento que é tipo uma virada de chave. Uma revolução que mudou tudo. Sério. A partir daqui, as regras do jogo da sobrevivência humana mudam completamente. E olha que legal essa comparação. Ela mostra a mudança de um jeito muito claro. As próprias ferramentas contam essa história pra gente. A gente sai da pedra lascada, que era ótima para caçar, e vai para a pedra polida, que era perfeita para as novas atividades da agricultura. Era um novo jeito de viver surgindo ali, na tecnologia da época. Mas ó, um detalhe importante. Quando a gente fala em revolução agrícola, não é para imaginar que todo mundo acordou um dia e falou, bora plantar. Não foi assim, da noite para o dia. Foi um processo bem lento, que levou milhares de anos e aconteceu em vários lugares do mundo de forma independente. E uma coisa foi levando a outra, tipo um efeito dominó. Com a agricultura, os grupos não precisavam mais ficar se mudando, isso é, a sedentarização. Com moradia fixa e mais comida, a população começou a crescer, e aí surgiram novas necessidades e, com elas, novas invenções, como a cerâmica para poder guardar os grãos. Beleza. Já vimos a agricultura, a sedentarização. Agora, vamos ver como tudo isso levou à criação das primeiras aldeias e, mais para frente, das cidades e das sociedades complexas que a gente conhece. Esse esquema aqui mostra o passo a passo certinho. Olha só. Primeiro, o domínio da agricultura. Isso gera mais produção de alimentos. Com comida garantida, vem a sedentarização, as moradias fixas, a população cresce e, pronto, temos o surgimento das primeiras aldeias. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. Com a agricultura, pela primeira vez na história, os grupos começaram a produzir mais comida do que precisavam para sobreviver no dia a dia. Essa sobra, esse extra, é o que a gente chama de excedente. E foi esse excedente que virou o mundo de cabeça para baixo. Pensa bem, se tem comida sobrando,
Nem todo mundo precisa passar o dia inteiro plantando e colhendo, certo? E aí que outras funções começaram a aparecer. Pessoas que se especializaram em fazer potes de cerâmica, em tecer, em construir casas, em proteger o grupo. A sociedade foi ficando cada vez mais complexa, mais organizada. Certo, a gente viajou lá para o passado, mas agora vamos conectar os pontos. Por que essa história tão antiga ainda importa tanto para a gente hoje em dia? Essa jornada toda de pequenos grupos que viviam se movendo para lá e para cá, até chegar em aldeias organizadas e fixas, é no fundo uma história sobre transformação e aprendizado contínuo. Essa capacidade de se adaptar, de criar coisas novas, é o que marca a nossa história como humanidade. E essa ideia de estar sempre evoluindo ou sempre aprendendo é uma lição que vale até hoje, né? Assim como nossos ancestrais, a gente nunca para de se desenvolver. E isso tem tudo a ver com o lema do nosso programa, o Se Liga. O aprendizado não para porque é isso mesmo, sempre é tempo de aprender mais. E por hoje é isso, pessoal. Revisão feita. Mas agora a bola tá com vocês. É hora de praticar. Lá na plataforma Wayground já tem atividades esperando para ajudar a fixar tudo que a gente conversou aqui. A jornada do conhecimento não para, hein? A gente se vê na próxima.